que a gente está aqui? A professora Cleusa já falou para vocês, a Undime, ela é participante do comitê de governança dessa prova. E foi numa reunião, eu prometo que é realmente breve, e foi numa dessas reuniões, na primeira reunião com as entidades, que o pessoal, os representantes da Undime que estavam nesse comitê, sugeriram que nós fôssemos a cada reunião estadual, a cada fórum estadual da Undime, para apresentar a proposta da prova e indicar para vocês no site do INEP, onde está a proposta de matriz de referência para essa prova, para vocês poderem, então, enviar para a gente, por e-mail, essas recomendações, críticas e sugestões. Eu só precisava... Eu acho que é aqui que eu passo, né? Se alguém puder me ajudar, por favor. Ah, agora foi. Então, um breve histórico, só para localizar vocês, de como é que surgiu a ideia dessa prova. A gente, até o ano passado, eu tive aqui no encontro da Undime com o seminário da Lehman, tratando de carreira docente, num aspecto mais amplo, e a gente até apresentou que estava se pensando na ideia dessa prova. E da onde surgiu essa proposta de ter uma prova nacional para concurso de docentes? A gente sabe que na Constituição Federal está determinado que o ingresso no serviço público, especialmente, né, nas redes públicas de ensino, é por meio de concurso de provas e títulos. E a gente sabe também do potencial dos concursos públicos para melhorar, para ajudar a melhorar a qualidade do ensino no país, porque, além de promover chances iguais para os candidatos, os concursos ainda permitem ter um contrato de trabalho permanente, o que é positivo tanto para os professores, para os profissionais, porque garante uma continuidade do seu trabalho, quanto para os alunos por esse mesmo motivo, porque os alunos têm ali um docente com um trabalho mais contínuo junto a eles. E, no caso, o que o MEC pensou, o que o INEP pensou, foi no estabelecimento de um perfil desejado para os ingressantes na carreira docente, que uma prova desse porte poderia permitir essa discussão. Qual o perfil do professor que a gente quer nas nossas escolas, especialmente, nesse primeiro momento, na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental? E o que a gente observou também foi que esse potencial dos concursos ele é subaproveitado no Brasil hoje. Tem essa estimativa da OCDE de que 25% dos professores têm contratos temporários no Brasil, mas é uma estimativa, inclusive, só dos professores do sexto ano em diante. A gente não tem esse dado agregado ainda para o Brasil, porque a gente sabe que tem estados com um percentual bem maior de professores, inclusive, com contratos temporários. Então, falta concursos em termos de quantidade e também tem problemas em relação à qualidade. Conversando com vários secretários municipais e vendo essa pesquisa da professora Bernadette Gatti, da Marina Nunes e outros pesquisadores da Carlos Chagas, a gente vê que as secretarias municipais têm, muitas vezes, dificuldade em realizar os concursos, seja por ter equipes técnicas reduzidas, que às vezes tem que parar o trabalho em outras frentes para dar conta do concurso, e até pela dificuldade de fazer essa discussão no âmbito municipal do que é um perfil desejado para um professor, né? Então, a gente observa que, inclusive, quando tem concursos, muitas vezes esses concursos, as provas, a qualidade das provas deixa a desejar. Cobram muito legislação e como funciona o sistema educacional brasileiro, mas trata bem pouco de questões pedagógicas e até mesmo do conhecimento dos conteúdos que os professores vão lecionar. Então, foi isso que essa pesquisa indicou para a gente, fora toda essa questão da dificuldade em termos das equipes técnicas dos municípios. Então, para aproveitar o potencial dos concursos, foi que surgiu a ideia da prova. Então, é uma prova de responsabilidade do INEP, mas que os estados, municípios e o Distrito Federal vão poder aderir e participar para usar como um subsídio para os seus processos de concurso. E, no primeiro momento, como eu falei, vai ser só para a educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental, tanto na modalidade regular quanto EJA. Qual que é a ideia geral da prova? Cada rede vai ter essa possibilidade de fazer adesão junto ao INEP, como já é feito hoje o INSEJA, que também é por adesão. Cada rede vai poder abrir o seu próprio edital de concurso, indicando, como hoje já indica, quantas vagas, qual o pré-requisito,
como é que vai usar as notas, se vai classificar, se vai ter uma nota de corte. Isso é de responsabilidade de cada rede, municipal ou estadual. E aí os candidatos vão poder se inscrever tanto para fazer a prova e se inscrever no concurso e em quantos concursos eles quiserem, porque é uma única prova, mas como diversas redes vão aderir, os candidatos podem também se inscrever nos concursos de quantos estados e municípios eles quiserem. Os candidatos, então, participam da prova e depois o INEP entrega para cada rede que aderir os resultados somente daqueles que se inscreveram no seu próprio concurso. E aí, cada rede pode utilizar as notas para classificar e selecionar os seus candidatos. Então, o que é importante da gente esclarecer, e essa reunião com o ONDIME, com o SED e os demais participantes do Comitê de Governança foi importante para isso, para esclarecer que é uma prova que é de concurso para o ingresso, não é uma prova para avaliar aqueles que já estão na carreira, ou para promoção, certificação ou algo do tipo. Respeita a autonomia dos entes federados, porque cada um pode optar ou por aderir ou não aderir, e em aderindo, como vai utilizar essas notas, né, se vai botar uma nota de corte, se vai aprovar os 100 primeiros, como a rede preferir. E cada rede continua com o seu quadro do magistério, seu plano de carreira, como tiver, não tem nenhuma interferência do governo federal nisso. E também é importante ressaltar que é uma preocupação muito grande da CNTE, que não vai ser produzido nenhum ranking nacional de quem são os melhores classificados nessa prova. Cada rede vai ter só a lista daqueles que se inscreveram no seu próprio concurso. Então, vai ter a lista dos candidatos que se inscreveram com as notas só daqueles que se inscreveram no seu concurso. Quais são os objetivos, os resultados esperados, então, com a prova? O primeiro é realmente aprimorar a qualidade das provas de concurso e, assim, daqueles que estão ingressando nas nossas redes, né? Possibilitar também o aumento da periodicidade dos concursos, porque as redes que têm dificuldade em contratar empresas, às vezes com maior qualidade, né? Que façam provas com maior qualidade, já vão ter essa prova sendo realizada todo ano, basta aderir. E, assim, se espera ampliar o percentual de profissionais, de professores com contratos permanentes de trabalho, e, com isso, aumentar, então, melhorar a continuidade do trabalho desses professores nas escolas, né? Aumentar a possibilidade de escolha dos candidatos em relação à rede que quer atuar, porque com uma prova, então, o candidato vai poder se inscrever em quantos concursos quiser, dentre aqueles que aderirem, né, à prova. Reduzir os custos das redes municipais e estaduais, porque toda a elaboração da prova e a aplicação vai ser por conta do governo federal, do INEP, e proporcionar ao candidato uma possibilidade de autoavaliação, porque ele vai receber um boletim com a descrição dos resultados dele, e também subsidiar a elaboração de políticas de formação continuada, tanto do ponto de vista do MEC, quanto do ponto de vista das redes, vai possibilitar a gente, tendo esses resultados, tanto no nível nacional, quanto nos níveis estaduais e municipais, vai ajudar com que a gente tenha um diagnóstico de como é que estão esses candidatos ao ingresso na carreira docente. E, como eu disse, a prova vai ser de responsabilidade do INEP, já é, né? É a nossa equipe que está trabalhando nisso, eu coordeno a equipe que está desenvolvendo a prova docente, e ela conta com um comitê de governança de caráter consultivo com ONDIME, com SED, CNTE, entidades de estudos e pesquisas em educação, SEB, CESU, CAPES, e ainda não está formalizada, né, mas é a secretaria que o professor Abi Khalil vai comandar, que é a Secretaria de Articulação com Estados e Municípios, mas ele também participa desse comitê. E é um comitê muito importante porque ele vai tanto avaliar a matriz de referência, a proposta de matriz que o INEP desenvolveu, quanto examinar outras propostas, como o edital, que vai dizer como vai ser a adesão, como vai ser a inscrição de candidatos. Então, é um papel muito importante da ONDIME aqui, nesse comitê, do mesmo jeito que as entidades, por exemplo, de estudos e pesquisas em educação, dizem como eles entendem que deve ser o perfil de um profissional, de um professor desejado, e como é que deve ser essa prova, a ONDIME está lá com voz, com representantes, ao lado de Concede dos demais, dizendo como acredita, como entende que deve ser essa prova,
tendo por base as experiências de vocês que estão nas escolas e nas secretarias municipais. Em linhas gerais, só para dar uma ordem de como estão acontecendo como está o andamento dessa prova, o que já foi feito até agora foi a construção da proposta de matriz de referência por parte do INEP. Agora a gente está nesse momento de discussão dessa proposta de matriz, ou seja, do que deve cair nessa prova. O Comitê de Governança ficou com um período de 2 meses para essa discussão, então, por isso nós estamos aqui, estamos indo em todos os estados para apresentar a prova e indicar onde está a matriz e dar uma explicação geral sobre essa proposta de matriz, para que vocês possam nos encaminhar por e-mail as críticas, as recomendações, e que esse comitê possa chegar a uma definição de qual a matriz de referência final, no final de abril. E a gente já está com essa proposta definida em maio. A partir daí é que a gente pode começar, do ponto de vista do INEP, a elaborar questões, a trabalhar como vai ser a adesão e desenvolver todos os procedimentos técnicos para a prova acontecer. E o período de adesão deve estar previsto para o fim de 2011, porque a aplicação da prova deve ocorrer no meio de 2012. Essa foi até uma recomendação de representantes da Undime, que fosse do meio para o final do ano, para facilitar com que depois os profissionais comecem a lecionar no começo do ano seguinte, em 2013. Porque a contratação ocorreria mais no final do ano. Mas isso está a ser... Tudo que está nesse processo de adesão, de inscrição, vai ser discutido com o Comitê de Governança, eles vão ter voz para nos ajudar a definir essas questões. Eu vou contar bem rápido para vocês como foi o processo de construção dessa proposta de matriz, que aconteceu ano passado. Nós tivemos um trabalho, eu acho interessante contar, porque mostra que teve um trabalho tanto técnico de levantamento, tanto de experiências internacionais, e aí eu vou deixar depois essa apresentação também com o pessoal da Lema e com o pessoal da Undime, se quiser passar para vocês por e-mail. Mas também a gente trabalhou com os documentos oficiais nacionais. Então, tudo que nós encontramos no direcionamento de definir o que é um padrão, o que é o perfil do professor desejado para séries iniciais e para educação infantil. E até nesse caso dos países que a gente observou, é interessante ver que países com sistemas de ensino tão distintos têm algumas características muito parecidas do que eles desejam para um professor de séries iniciais e educação infantil. E isso a gente trabalhou em cima dessas características para desenhar o perfil desejado a ser avaliado nessa prova, né? Depois disso, o ano passado, trabalhou com uma consulta pública, ficou aberta por 45 dias no site do INEP, e a gente recebeu bastante contribuição, tanto de secretarias municipais de educação, de indivíduos, de professores, diretores de escola, dizendo, olha, vocês não devem pedir tal tipo de conhecimento ou de habilidade, mas tal tipo, ou eu concordo que tem que cobrar a legislação, mas não dessa forma. Então, foi bem interessante a participação das pessoas na consulta pública. Fizemos um seminário em Brasília com profissionais das escolas com bons IDEBs, então a gente escolheu em cada estado, pegou uma escola estadual e a municipal com maior IDEB em cada estado, para irem lá em Brasília, o diretor e mais uma pessoa, para nos dizer o que eles entendem que um professor ingressante deve saber e ser capaz de fazer. Isso também foi bem rico, ouvir as pessoas que estão nas escolas dizendo para a gente, e por incrível que pareça não, né? Isso convergiu, é interessante dizer que convergiu também com muitas coisas que essas experiências internacionais já diziam, em termos do que o professor deve saber e ser capaz de fazer. Aí nós trabalhamos internamente com modelos de avaliação e pudemos elaborar uma proposta de perfil e de competências para esses profissionais. E, a partir daí, a gente foi trabalhar com uma comissão assessora, com profissionais do Brasil todo, 70 especialistas nessas áreas, que foram definidas como as áreas que vão ser contempladas na prova. E a ideia foi que esses especialistas discutiram esse perfil e também propuseram os objetos do conhecimento específico. Então, tinha gente que entende de geografia, do ensino de geografia para séries iniciais, e por aí vai. Mas tudo isso está nesse documento também, que vocês podem acessar no site do INEP. Então, em linhas gerais, isso é só para dar um gostinho mesmo, porque o que a gente quer é que vocês vejam a proposta como um todo, é uma proposta de matriz que tem como base esse perfil profissional desejado para os professores que vão ingressar nas séries iniciais na educação infantil, que tem 3 dimensões. A dimensão da cidadania e profissão docente,
a dimensão do trabalho pedagógico e a dimensão do domínio dos conteúdos curriculares. E dentro de cada uma dessas dimensões tem competências que vão ser avaliadas, e para que o candidato demonstre em que nível ele está de desenvolvimento dessas competências, lembrando que a gente não está trabalhando com uma certificação em dizer se o candidato é competente ou incompetente, é uma avaliação de que nível que ele está no desenvolvimento dessas competências. Ele vai demonstrar também ter um domínio de determinados objetos de conhecimento. Então, eu convido vocês a entrarem no site, nesse site que está descrito, que tem a proposta, tem descrito melhor como foi a construção dessa proposta, e encaminhem para a gente essas sugestões, essas críticas, até o dia 29 de abril, por favor. O e-mail é prova.docente@inep.gov.br. Isso é realmente muito importante. Da mesma forma que a gente leu as contribuições que foram feitas na consulta pública ano passado, a gente vai ler as contribuições que vocês encaminharem esse ano, porque é muito importante para a gente levar para esse comitê de governança, para a gente falar para a SEB, para a gente falar para as entidades formadoras de professores o que os secretários municipais pensam em relação a isso. Então, isso é bem importante que vocês participem. E eu vou continuar por aqui, vocês podem me procurar também para dúvidas, esclarecimentos, tá certo? Obrigada pela atenção, obrigada pelo momento. Boa noite, obrigada a todos aqui presentes por ter esperado, pela paciência. Eu vim aqui para falar para vocês um pouco sobre o censo escolar. Claro que todos vocês conhecem o censo escolar, conhecem como ele ocorre, mas a gente veio aqui trazer um recado e pedir o apoio de vocês mais uma vez. Deixa eu ver aqui. Bom, o censo escolar, desculpa, meu nome é Aline, eu trabalho na coordenação geral do censo escolar lá no INEP. Eu vou tentar ser bem breve, somente uma parte que a gente fala sobre legislação. Então, vou começar falando um pouco sobre o que é o censo escolar, só para dar uma introdução. Depois eu vou para a legislação, e aí eu vou falar sobre os desafios do censo escolar para esse ano de 2011. Bom, o censo escolar é a coleta anual de professores, alunos e escolas. Ele é uma pesquisa declaratória, isso quer dizer quem declara, quem informa o dado no sistema EducaCenso é responsável por aquela informação. Ocorre todos os anos e serve para o diagnóstico da realidade educacional brasileira. Com esse diagnóstico, a gente pode formular políticas, avaliar as políticas, e também os dados são utilizados para o repasse de recursos do Fundeb, do PENAI, do PENAT, entre outros. Bom, um pouco da lógica do censo escolar. A gente tem 3 cadastros principais. A gente tem um cadastro de escola, que a gente coleta informações de dependências, salas, infraestrutura da escola. A gente tem um cadastro de docentes, né, que a gente coleta a informação, a formação do docente, a idade, sexo, cor, raça, CPF e nacionalidade. Esse ano, só para informação, além do docente, o auxiliar de educação infantil e o profissional monitor de atividades complementares, a gente também vai começar a coletar as informações dos tradutores e intérpretes de Libras em sala de aula. O terceiro cadastro é o cadastro de alunos, que a gente coleta informação de data de nascimento, sexo, se aquele aluno tem deficiência ou não. Com esses 3 cadastros, precisa de um outro que os unifique, né, que relacione o docente com o aluno, o docente com a escola, o aluno com a escola. Esse terceiro cadastro é a sala de aula, de fato, que no ano letivo T, a gente tem a sala de aula, que é uma turma. Então, a gente tem aqueles alunos ali embaixo na turma, aí a gente consegue saber a modalidade daquela turma, a etapa, se é uma turma de atividade complementar, de atendimento educacional especializado, se é de primeira série, se é do ensino médio. A gente consegue saber o horário, se é de 4 horas, 5 horas, se é uma turma de tempo integral, se tem 7 horas ou mais de duração.
a gente consegue saber as disciplinas que os alunos estão tendo e a gente consegue saber quem é o professor que está lecionando aquela disciplina. Bom, depois desse primeiro processo, a gente consegue, daqueles alunos daquela sala de aula, a gente consegue saber que aluno foi aprovado, que aluno foi reprovado e que aluno abandonou a escola. Continuando ainda a lógica do censo, desde 2007 com o sistema EducaCenso, ele é um sistema online, com esses cadastros que eu citei agora, e ele tem duas formas de coleta. Tem a forma que a própria escola entra no sistema EducaCenso e preenche todos os dados de alunos, docentes e turmas, e tem a segunda forma, que é a mais utilizada pelo Estado de São Paulo, né, que vocês respondem ao sistema da Prodesp, a maioria de vocês responde ao sistema da Prodesp, e a Prodesp migra essas informações para o banco do INEP. Então, a gente tem aqui a escola digitando diretamente no banco do INEP, e tem o outro processo, que as escolas vão às secretarias de educação, responde ao sistema da Secretaria de Educação, e a Secretaria de Educação fica responsável por repassar as informações para o INEP. Bom, então tem a primeira coleta, que ocorre no primeiro semestre do ano letivo. Ela usa a data de referência, a última quarta-feira do mês de maio. A gente mudou essa data, que até 2006 era a última quarta-feira do mês de março. A partir de 2007, a gente passou para a última quarta-feira do mês de maio, porque a gente acreditou que em maio as escolas já estão mais estabilizadas, é menos aluno entrando e menos aluno saindo. Então, seria uma escola que as secretarias das escolas estão menos atordoadas de serviço. Então, a gente colocou a data de referência como a última quarta-feira do mês de maio, que nesse ano cai no dia 25 de maio, que é o dia que o sistema EducaCenso vai para o ar. E é a coleta do dado de matrícula inicial. A segunda coleta, a segunda etapa da coleta do censo escolar é a situação do aluno. É a época que a gente coleta os dados de rendimento e movimento dos alunos ao final do ano letivo. Agora, por exemplo, até o dia 6 de abril, a gente está no período de retificação da situação do aluno 2010. Então, é o período que os gestores e as escolas entram no sistema EducaCenso, entram no módulo de situação do aluno, confere os dados de rendimento e movimento dos alunos. E, se tiver alguma alteração, procede a alteração no próprio sistema EducaCenso. Então, vocês podem entrar no sistema hoje, que vocês vão ver os relatórios com rendimento e movimentos de todas as etapas e modalidades da educação básica. Bom, aqui é só uma demonstração do rendimento e movimento escolar, como ele é feito. A gente tem uma unidade de agregação, que pode ser a escola, o município, uma rede do município, um estado ou o Brasil. A gente tem um ano letivo T, e a gente tem o número de matrículas, aquele informado na primeira etapa da coleta do censo escolar. Então, nesse número de matrículas, com o módulo situação do aluno, a gente acrescenta o número de alunos admitidos, a gente retira os alunos que foram informados como transferidos, os alunos que infelizmente faleceram. Ai, não vai mais. E aí a gente tem um saldo de matrículas. Com esse saldo de matrículas ali restante, a gente calcula o número de alunos aprovados, o número de alunos reprovados e o número de abandonos. Então, a gente calcula as taxas de rendimento e as taxas de abandono também. Bom, como é que o censo é executado? O INEP, ele trabalha em parceria com os estados e municípios, mais diretamente com os estados que têm as coordenações estaduais. Então, a gente tem uma celebração de convênios, que é o SICONV, que a gente distribui recursos, cerca de 8 milhões, aos estados para execução do censo escolar. Na verdade, isso é muito pouco, diante de todo o processo que é o censo escolar. A gente faz encontros regionais de capacitação. Nossos encontros estão previstos para começar na última semana de abril. Então, provavelmente, esse ano a gente faz a região Nordeste um encontro, Norte e Centro-Oeste outro encontro,
Sul e Sudeste também um outro encontro. O Encontro Nacional de Avaliação e Desempenho, que a gente faz ao final do ano, que a gente faz a avaliação de todo o processo do censo escolar. E a gente já começa a fazer as perspectivas para o próximo ano, para a coleta do próximo ano, e também para a execução, para a coleta, né, do modo de situação do aluno. E os treinamentos, tem o treinamento do SICONV, que é o sistema do convênio, de ferramentas para verificação, para retirada de dados da base de dados do censo escolar. E a gente tem uma assistência técnica permanente. A gente tem assistência técnica de atender as escolas, os municípios, todos os usuários, e tem aquela assistência específica de algum estado, algum município que está tentando migrar e teve algum problema. A gente também dá uma assistência técnica quando a gente pode ir ao estado, a gente vai, quando a gente pode ir ao município, a gente também tenta ajudar. Eu vou falar bem rápido sobre a fundamentação legal, primeiro porque vocês, acho que melhor que ninguém, já conhecem toda a legislação educacional brasileira, mas eu vou focar só os pontos que interessam ao censo escolar. Eu vou passar essa parte, que depois tem todas. Bom, o que é importante da Constituição Federal para a execução do censo escolar? O que a gente tirou da Constituição Federal? Primeiro, é que ela diz que os sistemas de ensino têm que ser organizados em regime de colaboração entre os entes federados. O censo escolar também ocorre da mesma forma. A gente trabalha em regime de colaboração. Ele também, na Constituição Federal, também já prevê o recenseamento dos alunos. Fala do ensino fundamental, mas a gente já faz hoje toda a educação básica e também o INEP já faz o censo de educação superior. A LDB também, ela diz praticamente a mesma coisa da Constituição. Fala do regime de colaboração para recensear a população com assistência da União. Deixa eu passar. Bom, o Fundeb. O que é o importante do Fundeb? A primeira coisa é que o Fundeb é a legislação que diz que os dados que o repasse de recurso do Fundeb será conforme os dados do censo escolar mais atualizado, ou seja, do censo escolar do ano imediatamente anterior. Ele também fala, o Fundeb, ele fala da criação dos conselhos de fiscalização do Fundeb. Esses conselhos, além de acompanhar a distribuição dos recursos, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundeb, eles também devem supervisionar o censo escolar. Esses conselhos, além de supervisionar o Fundeb, a distribuição de recursos, eles devem verificar como estão sendo inseridos esses dados no censo escolar. A IN 60 do TCU é uma instrução normativa. Por que é importante ela ser citada aqui? Porque é uma instrução normativa que o TCU passou para o INEP, que o INEP tem que, até 30 de novembro, entregar os dados consolidados do censo escolar daquele ano para o TCU. Isso quer dizer que o INEP, junto com os estados, municípios e escolas, tem mais ou menos 6 meses para inserir todos os alunos, todos os docentes, que corresponde mais ou menos, a gente tem um cadastro que corresponde a mais ou menos 1/3 da população brasileira. Então, a gente tem só 6 meses para fazer isso. E aí é por isso que a gente precisa que os municípios, as escolas, os estados trabalhem em tempo hábil, para que a gente, em 6 meses, consiga concluir todas as etapas, que tem a etapa da coleta, depois tem a publicação preliminar, aí tem um período de retificação de dados, que é de 30 dias, que foi definido pela lei do Fundeb também. E a IN 60 também fala que, em caso de irregularidade, se constatada, o TCU pode aplicar multa. O decreto 6425, ele fala dos 2 censos, tanto do censo da educação básica como do censo da educação superior. O censo da educação básica, ele só reafirma aquilo que a gente já sabia, que é um censo realizado anualmente, que é feito em regime de colaboração, que coleta dados individualizados de alunos e docentes, de escolas e de turmas também. O importante também desse decreto é que ele fala que as autoridades do Poder Executivo dos estados, do município e do Distrito Federal são responsáveis pelas informações prestadas ao censo escolar, pela sua fidedignidade e pela veracidade.
A portaria 316 do MEC, ela fala das responsabilidades de todos os entes que participam do processo de coleta do censo escolar. Então, cabe ao INEP instituir meios e programas para garantir a qualidade e fidedignidade das informações, verificar os dados declarados, definir prazos para retificação, validar, consolidar e enviar os resultados para o Diário Oficial da União. O que acontece? O INEP, ele, de fato, a cada ano a gente tenta implementar mais consistências no sistema, para ficar um sistema mais robusto, que tenha mais informações mais coerentes o possível. Só que o INEP consegue colocar verificações de coerência. A gente consegue colocar verificação, a gente consegue, por exemplo, o usuário cadastrou uma turma, porém não informou a disciplina. O INEP consegue fazer essa verificação e informar o usuário, ó, você cadastrou uma turma, mas não tem disciplina. Mas o INEP não consegue saber se aquele aluno que ele colocou naquela turma é aquele aluno e deveria estar naquela turma. Isso só vocês e só a escola podem dizer, podem confirmar. Bom, a portaria 316 diz ainda que cabe aos diretores e dirigentes das escolas. Eles são os responsáveis pela veracidade das informações e os gestores estaduais e municipais de ensino são responsáveis por cumprir, zelar pelo cumprimento dos prazos e também são responsáveis, eles falam de responsabilidade solidária, pela veracidade, fidedignidade das informações prestadas. Então, vocês acabam sendo corresponsáveis das informações que as escolas de suas redes prestam ao censo escolar. A portaria 201 do INEP surgiu da necessidade que a gente tinha de trabalhar mais com a qualidade do censo escolar. Ela definiu alguns parâmetros de qualidade do censo escolar. Na verdade, a gente sempre disponibilizou relatórios de conferência para os estados, para os municípios, para as escolas. Porém, só os relatórios, a gente percebeu que eles não estavam sendo conferidos, as informações não estavam sendo corrigidas. Então, a gente publicou essa portaria no ano passado, que ela estabeleceu que a gente ia considerar para distribuição de recursos somente as escolas que tivessem emitido o recibo do censo escolar, realizado o fechamento, e também a gente ia considerar as matrículas que não estavam com duplo vínculo. O que isso quer dizer? Que os alunos que foram informados em uma escola de um município, e foi informado também em escola de um município de outro estado, porque isso acontece, tenho certeza que vocês ficaram aí no ano passado tentando, enviando documentação que comprovasse esses casos. E os casos que o aluno está em 2 lugares ao mesmo tempo, a gente exigiu comprovação ou ao menos justificativa. Os casos que não tiveram nenhum nem outro, a gente desconsiderou. Então, eles foram retirados do banco do censo escolar, porque pela portaria a gente não poderia mais permitir esses casos, tá? Esse ano, a gente está pensando em implementar, a gente está com um projeto de implementar uma pesquisa em loco. Essa pesquisa em loco é para tentar verificar os dados, a gente vai nas escolas, nos municípios, tentar verificar os dados que estão declarados com os dados que a escola possui. Isso é para a gente tentar achar os pontos onde a gente está errando, aonde o usuário da escola talvez não esteja entendendo, aonde ele está com dúvida, por que ele colocou aquele aluno, por que ele deixou de colocar o outro aluno. Então, essa pesquisa, na verdade, ainda é um projeto, não saiu ainda, a gente não conseguiu fechá-la, mas já está prevista essa pesquisa para a gente ir até alguns municípios. Auditorias da CGU. O que acontece a gente sempre teve, na verdade, só tem aumentado, que a gente tem recebido relatórios de fiscalização da CGU. A CGU tem ido em alguns municípios, não são muitos, ainda bem, mas tem ido em alguns municípios e tem constatado irregularidades nas informações declaradas ao censo. São alunos que são informados no censo escolar, porém as escolas não têm a documentação do aluno. Alunos que, às vezes, eles esquecem de informar a CGU também
está pegando, e o que acontece? Ela manda esses relatórios para o INEP responder, para o INEP colocar alguma posição, e também manda os relatórios para os municípios. Então, tanto o INEP como os municípios têm que responder à CGU, por que aqueles dados estão, né, eles não estão fidedignos à realidade escolar. Na verdade, esses casos podem cair na lei de probidade administrativa, apesar da gente não ter conhecimento de nenhum que tenha ocorrido isso. Mas todo mundo sabe que os usuários do Educacenso têm um CPF, têm uma senha, então eles podem ser facilmente identificados, né, quem são aqueles usuários, quem é o responsável pela informação daquela escola, e podem responder pelas informações incorretas. A gente tem algumas recomendações. A primeira é que cada município, eu acho que já é mais ou menos assim, mas que cada município tenha um responsável que possa acompanhar as escolas na coleta do censo escolar. Se cada município colocar uma pessoa, uma equipe, já vai ajudar bastante. Outra recomendação é manter nas escolas os documentos administrativos dos alunos e dos docentes. Por conta dessas fiscalizações, a CGU está batendo sempre em cima da falta de documentação. Então, eles estão pedindo também para a gente estar sempre repassando essas informações para vocês. A importância da documentação do aluno e do docente ser mantida na própria escola. Acompanhar as orientações para preenchimento do censo escolar através do nosso hot site. Quem não sabe ainda o endereço do hot site é esse. Atualmente, o hot site está com as informações da situação do aluno, porque é o momento que a gente está passando agora. Mas, assim que acabar a situação do aluno, a gente já vai começar a alimentar com as informações do censo escolar 2011. É o que eu já falei, que é o que a gente mais precisa de vocês, que é verificar, responder o censo escolar em tempo hábil. Na verdade, para vocês, a maioria de vocês é feita a migração, mas no período de retificação é muito importante que vocês, gestores, entrem mesmo no Educacenso, confiram os relatórios, conversem com as escolas, cobrem das escolas. Conferir os resultados também publicados no Diário Oficial da União, antes do período de retificação. Bom, vou só passar as considerações finais. O censo, até para descer logo todo. O censo escolar, desde 2007, foi uma conquista a gente conseguir fazer um sistema online, com um cadastro tão grande de alunos e docentes. A cada ano a gente tem tentado aprimorar, deixá-lo, como eu já disse, um sistema mais robusto. Mas o principal foco agora do censo é trabalhar a qualidade das informações. E é por isso que eu vim aqui hoje, é porque a gente quer passar para vocês, quer solicitar a vocês, mais uma vez, que vocês trabalhem junto às escolas de vocês sobre a questão da veracidade dos dados, da conferência dos dados, para que não sejam lançados dados incorretos, que obedeçam à data de referência, né, para evitar problemas com outras escolas, com escolas de outros estados até, que às vezes fica mais complicado ainda de vocês entrarem em contato com essas escolas. Só para informação também, que eu esqueci de falar, esse ano a nossa ideia é que no momento do vínculo, se aquele aluno já tem um vínculo em outra escola, em um horário que está chocando com o que você está tentando matricular, o sistema já barre, porque a gente viu que quando deixa para depois, ficou mais difícil da gente tratar, fica mais difícil de resolver. Então, a gente está tentando resolver isso agora durante o processo, tá? E é isso, eu quero só deixar mais um recado para vocês, que cada um de vocês faz parte do censo escolar. Sem vocês, a gente não consegue fazer. Cada escola, cada gestor municipal é peça fundamental para a execução do censo escolar. Obrigada, gente. Boa noite, bom jantar. Aqui estão meus telefones e o e-mail, tá bom? Tá desligado. Alô? São 7h30, a ideia não era abrir
para debate. Só que eu queria falar uma coisinha, uma questão que eu conversei com vários... Eu sou a representante da Undime no Parfor, na plataforma Freire. E eu conversei com vários secretários sobre um problema sério que nós temos, que é o cadastro dos professores. No Parfor, para os professores se inscreverem nas universidades que foram disponibilizadas as vagas por Parfor, eles têm que jogar na plataforma Freire, ele tem que ser cadastrado no censo. 80% dos professores não conseguiram se inscrever, sobraram vagas no Parfor, porque os professores não conseguem se inscrever. Não estão inscritos assim mesmo, não estão cadastrados. Então, eu não sei, deve ter uma movimentação na rede que faz com que esse professor não se cadastre, deve ter um erro um erro ali de sistema, né? E eu queria saber, assim, se nós temos condição, porque eu entendo fechar o censo para o alunado, mas não dá para fechar para cadastro de professor, porque tem uma movimentação na rede muito grande, de professor que sai, professor que entra. Então, eu queria ver com você se a gente tem essa possibilidade de discutir com o INEP essa questão. Uma outra questão, Gabriela, que é o seguinte, a gente fica muito feliz com essa proposta, mas é um calendário que fere os municípios. Porque, assim, eu acho que a maioria dos municípios hoje vai fazer concurso agora em 2011, porque nós temos um ano eleitoral, o ano que vem, que impede a contratação. O calendário de vocês, então, esses professores só vão começar a entrar nessas redes em 2013. Né? Então, se pudesse adiantar esse calendário, seria muito bom para os municípios, por conta do calendário eleitoral. Acho que, né? Não sei, tem... Se a gente não tem outro caminho, se os municípios não podem digitar o seu censo e ter acesso depois à produção de relatórios, porque é muito complicado o jeito que a gente está trabalhando. E eu quero também registrar que eu lamento, né, que esse assunto venha essa hora, mas esse assunto é super importante para todos nós. As professoras da rede que estão afastadas para a direção, coordenação, elas estão fora do censo, porque elas estão fora da sala de aula. Mas isso, elas também querem fazer o Plafor, não pode, porque elas estão fora. São esses professores que estão fora. E daí, como que eu faço? Eu não posso responder sobre a plataforma Freire, que eu não trabalho em relação ao programa. Mas como eles utilizam os dados do censo, o que eles passaram para nós? Que eles consideraram somente os dados do censo, que são aqueles professores que, de fato, estão em sala de aula. Então, pode ter sido esses. Os docentes que não estão em sala de aula não foram cadastrados no Educacenso, porque não tem como ser cadastrado. Isso acontece lá na minha cidade. E aí, o que aconteceu, eles não foram considerados no Parfor. A questão da situação de vocês terem que responder ao sistema da Prodesp e fazer a migração para o sistema Educacenso, o INEP não interfere diretamente. Na verdade, tem que ser uma articulação dos municípios com a própria Secretaria Estadual de Educação. Porque existem municípios aqui em São Paulo, como é o caso do município de São Paulo e de Guarulhos, que fazem migração dos sistemas direto para o INEP. Então, assim, eu não respondo, né, para a Secretaria Estadual de Educação, mas acredito que vocês tenham que se articular com a própria Secretaria de Educação para ver como é que resolve esse impasse. Tá bom? Gente, então eu concordo com a Sônia, esse é um tema muito importante, está registrado, nós precisamos abrir uma discussão, inclusive com o INEP, mais longa, para poder dirimir mais questões, tá? Pode falar, Carol. Sobre a pergunta dela do cadastro atualizado de docentes, na verdade, o INEP faz um censo, então a gente utiliza uma data de referência, faz o cadastro de alunos e docentes. Por enquanto, não há perspectiva da gente ter um cadastro que seja atualizado com frequência, tá? Por enquanto, é um cadastro fechado, tendo como base a data de referência mesmo, tá? Bom, queremos agradecer ao INEP, né, para trazer essas questões, e já aqui, por encaminhamento do vice-presidente, de que o próximo encontro centralizado, essa já seja a primeira pauta nossa, e traga o INEP novamente, tá bom? Obrigada e até o jantar.